Olá, eu sou o Dr. Fábio Eugênio Rodrigues, especialista em reprodução assistida, e hoje estaremos respondendo algumas perguntas que são feitas através do nosso blog medicinareprodutiva.com.br. Passar muito tempo tomando anticoncepcional dificulta na hora de engravidar? Toda mulher que toma anticoncepcional, ela fica um pouco com receio de que quando parar o anticoncepcional, ela vai ter dificuldade para engravidar. O anticoncepcional, ele não atrapalha a fertilidade futura da mulher. Hoje em dia, os anticoncepcionais hormonais, eles têm um efeito limitado no organismo. Então eles ficam agindo durante aquele tempo em que ele é tomado para bloquear a ovulação da mulher ou para deixar o endométrio inadequado para uma implantação, ou seja, para causar uma infertilidade na mulher, que é o que ela quer durante o período que está tomando anticoncepcional. Porém, a partir do momento que ela para, o resíduo desses hormônios no organismo dura muito pouco tempo. Então logo ela volta a ovular normalmente e ela volta a poder engravidar. O uso do Ultrogestan pode causar algum tipo de dor? Quais são os sintomas adversos? O Ultrogestan, para quem não conhece, é uma medicação que é a progesterona. Ela é muito utilizada em medicina reprodutiva depois que a gente faz o tratamento ou de inseminação ou de fertilização, quando está havendo o processo de implantação embrionária. Porque a progesterona é o principal hormônio produzido pelo ovário para segurar a implantação embrionária, para deixar o endométrio receptivo ao embrião. Tá? E muitas vezes nesses quadros de subfertilidade ou nos tratamentos de reprodução assistida existe o que a gente chama de uma insuficiência lútea, uma falta de progesterona, uma diminuição da sua produção natural. Então a gente dá esse hormônio a mais para a mulher, através normalmente de cápsulas vaginais de progesterona, que é o Ultrogestan. Bom, basicamente alguns sintomas de retenção hídrica, a mulher pode sentir um pouco inchada. Cólica não é um sintoma comum. Algumas mulheres podem ter alterações de hábitos intestinais também com o uso da progesterona, mas são sintomas leves. Então, em geral, o Ultrogestan, que é a progesterona, ela é uma droga extremamente segura e extremamente benéfica, porque pode ajudar na implantação inicial do embrião e nessa sustentação inicial da gravidez, enquanto a placenta assume a sustentação da gravidez, o que ocorre por volta de 10 a 12 semanas de gravidez. É possível reverter a laqueadura? É possível sim. A reversão cirúrgica da laqueadura ela é possível dentro de determinados aspectos. Um aspecto importante é o local onde foi feita a laqueadura. A laqueadura deve ser feita na região mais próxima ao útero, no terço proximal da trompa, chamado, que é a região istmica, porque essa região ela tem uma característica muscular que facilita a sutura da trompa quando vai se fazer a cirurgia de reversão da laqueadura. É possível escolher o sexo do bebê antes da inseminação? Existe tecnologia para você determinar o sexo do bebê antes de uma gravidez nos tratamentos de reprodução assistida? Existe sim. É a chamada fertilização in vitro com o PGD. O PGD é uma sigla em inglês que quer dizer diagnóstico genético pré-implantacional. O que significa isso? Antes de eu implantar, de eu transferir o embrião ao útero, eu tiro uma célulazinha desse embrião e faço um estudo genético dele. Com isso eu posso tanto prevenir a passagem de doenças cromossômicas, ou seja, a implantação do embrião que tenha doenças cromossômicas, como posso definir também o sexo do embrião. Porém, na legislação brasileira, na resolução do Conselho Federal de Medicina que trata da reprodução assistida, esse tipo de procedimento ele só é liberado naqueles casos específicos em que existam doenças genéticas familiares. Então a gente pode estudar geneticamente o embrião para evitar de passar uma doença genética para a descendência daquele casal, para os bebezinhos deles. Na inseminação, que a gente comentou que é um método mais simples, em que se faz só um preparo do sêmen que coloca no útero, o ideal é que a gente conseguisse separar o espermatozoide X do espermatozoide Y. Assim a gente poderia aumentar a chance de gravidez na inseminação, que é um tratamento mais simples. Porém, a técnica assim mais precisa, que chama microsort, que é uma técnica americana, ela está patenteada nos Estados Unidos, mas ainda não está disponível no Brasil. Essa técnica ela é muito efetiva e através de um aparelho chamado citômetro de fluxo, consegue separar bem o espermatozoide X do Y. E com isso você aumenta a probabilidade de gravidez de um determinado sexo para 80%, 90%. Lembrando que a chance espontânea é 50-50, metade dos casos homem, metade mulher. Então se aumenta para 80, 90% a possibilidade de determinado sexo. É possível uma gravidez in vitro depois de uma laqueadura? É possível a mulher engravidar depois de uma laqueadura tubária. E as duas possibilidades seriam ou a reversão da laqueadura ou a fertilização in vitro, que é a FIV. Todos os dois dão chances muito boas. E como é que vai se tomar essa decisão? Através de exames que o especialista vai fazer em você e através dos teus dados clínicos ele define se seria melhor tentar a reversão da laqueadura ou fazer diretamente a fertilização in vitro.
Homem que teve febre reumática pode ter problemas de infertilidade? A febre reumática, ela é uma doença bacteriana que atinge principalmente as juntas, né, e pode até atingir o coração também em pacientes jovens. E hoje em dia existe, sendo dado diagnóstico, um tratamento muito efetivo com a droga, até que é bastante antiga, mas é muito efetivo, que é o bezetacil, né? E o homem estando tratado, normalmente ele não tem nenhuma repercussão na sua fertilidade. Então a febre reumática, ela não altera a fertilidade no homem. Como é feita a inseminação? Ela é um procedimento que a gente chama de média complexidade em medicina reprodutiva. O objetivo da inseminação é simular o que acontece na natureza. Então, na inseminação, a gente estimula o ovário da mulher, um estímulo leve a moderado, para que ela amadureça 2 a 4 óvulos, fica acompanhando com ultrassom, e ao final do processo, quando a mulher estiver ovulando, nós pegamos uma amostra de sêmen do marido, fazemos um preparo no laboratório, e com um tubinho plástico a gente coloca o sêmen dentro do útero da mulher, no momento que ela está ovulando. Com isso, o que é que a gente está fazendo? A gente está facilitando e sincronizando o encontro dos espermatozoides capacitados com os óvulos maduros, que é o que acontece na natureza para que haja gravidez. Ou seja, a gente está facilitando e sincronizando o processo.